Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui para, mais uma vez, fazer um estudo do nosso Evangelho. O capítulo de hoje é o capítulo 2 do Evangelho, que vai do item 1 ao item 4, que fala da vida futura e a realidade de Jesus. Vocês me acompanham, então, nessa leitura, nesse estudo? Vamos lá? Bem, o item 1. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo tu és rei. Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Essa passagem está em João, no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todos os seus ensinamentos se referem a esse grande princípio. Realmente, sem a vida futura, a maioria desses preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Eis porque aqueles que não creem na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não compreendem esses preceitos ou acham ingênuos. Esse dogma, portanto, pode ser considerado como a base do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado como um dos primeiros pontos no início desta obra, porquanto deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e ajustar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham apenas ideias muito imprecisas quanto à vida futura. Eles acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem se tornar anjos e partilhar da felicidade deles. Segundo os judeus, a obediência às leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo do desrespeito àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais nada a um povo pastor, ignorante, que deveria ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, porém, Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse um mundo que ele promete àqueles que obedecem os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino. E é lá que ele está em toda a sua glória e para onde vai voltar, deixando a terra. Jesus, entretanto, adequando o seu ensino ao estado dos homens da sua época, não lhes deu um esclarecimento completo, porque os deslumbraria sem esclarecê-los, porquanto eles não o compreenderiam. Jesus limitou-se a colocar, de certa forma, a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem sobre o assunto é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para um grande número de pessoas, é apenas uma crença, sem certeza absoluta. Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens
estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Ela é uma realidade, uma realidade material demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como se representa um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal forma circunstanciada às condições de existência, feliz ou infeliz, daqueles que ali se encontram, são tão racionais que se reconhece que não pode ser de forma diferente e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. E aí ele continua no item seguinte, no subitem, que é a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreenderam. Mas sob a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Né? Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem, muitas vezes, uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa. Ela é imorredora, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sob esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, a gente entende com isso, vamos começar a ver que no ensinamento de Jesus, nos conceitos morais que Jesus traz para a gente, sem a noção, sem a certeza de uma vida futura, a gente se questiona. Por quê? Por que me esforçar? Por que tentar seguir o modelo de Jesus? Não vou conseguir. Muita coisa há de ser feito. E eu, diante das minhas limitações, das minhas dificuldades, tenho certeza que nesta vida, aqui neste corpo, neste planeta, eu não há de conseguir êxito. Então, isso desmotiva. Isso me faz ver que não vale a pena tentar implementar em mim esses conceitos morais trazidos por Jesus, pois que é muito difícil a gente, né, introspectar isso aí. A gente vivenciar, não só estudar, entender, acreditar, mas demonstrar através de ações, gestos, de atos. É difícil. Quanta coisa falada por Jesus, não é verdade? Então, a gente vê, como ele fala aqui, que o início do Evangelho já vem trazendo essa verdade, essa condição que o reino de Jesus, né, onde ele vem trazer a sua mensagem para que a gente possa entender e vivenciá-la, dar o seu testemunho, não é para a gente viver aqui. Né? É em outra dimensão, em um outro momento. Né? Muitas das pessoas dão até nome. Mas como conseguir isso? Então, realmente, como eu estava falando, a gente tem que entender que
Jesus, de momento nenhum, ele prega para a gente conseguir nesta vida. Ele nunca, não tem uma passagem que ele fala isso. Quando nós somos surpreendidos por ele nas nossas fases, que ele intervém, o que ele faz? Ele fala, vai e não torne-se a pecar. Não é? Ele fala para Pilatos nessa conversa, meu reino não é deste mundo. Então, de que mundo que é? Não é? De que mundo que é? Não é deste mundo. Então, não é dessa realidade que nós vivenciamos. É de uma outra realidade. Muitos dos nossos irmãos, né, vão chamar do céu, né? Que é uma outra área, uma outra dimensão, uma outra localização. É lá vendo Deus de perto. Não é isso? Mas tudo isso nós vamos atingir através do nosso esforço, através da nossa transformação íntima, através do nosso merecimento. Porque Deus dá a nós as condições de nós aprendermos e exercitarmos o ensinamento para nós chegarmos nesse lugar, nesse outro mundo, lá onde Jesus nos aguarda, mas chegarmos pelo nosso mérito. Não foi favor. Tivemos auxílio, tivemos quem nos orientasse, mas as decisões foram nossas. Então, diante disso tudo aí, faz sentido, diante dessa colocação, faz sentido a gente se esforçar para domar o homem velho, para fazer com que a boa nova trazida por Jesus seja alguma coisa do nosso dia a dia, que nós desejemos, com isso, amar a si e ao próximo. Faz todo sentido. É um exercício, é um trabalho de formiguinha, em que nós vamos, pedacinho por pedacinho, dessa construção, nós vamos fazendo. Jesus, Deus, ele é justo, não é? Ele é justo. Só que nós temos ainda esse conceito bem materialista, não é? Que as coisas são materiais. Que o mundo, por mais que a gente imagine um mundo espiritualizado, no céu, dito por nossos outros irmãos, a gente dá uma visão material. Né? E o texto também traz para nós a questão, até para reforçar o que eu estou falando, da questão da visão que nós temos da materialidade. Né? A gente aguarda de Deus recompensas, benesses materiais. A gente que agrada a Deus dando oferendas, mas geralmente materiais. A gente não pensa em frente disso. A gente não pensa. Então, o estudo do Evangelho de Jesus serve para começar a balançar esses conceitos em nós. A gente vê de uma maneira diferenciada. Foi esse o propósito da vinda de Jesus. Dá um modelo, dá uma referência. Jesus não disse que antes de nós botarmos uma oferenda no altar, a gente primeiro deve reconciliar com o seu inimigo. Porque o seu inimigo é seu irmão. Ambos, eu e ele, temos o mesmo Pai, Deus. Então, o tempo todo, os benefícios, os bônus, os agrados, vamos dizer assim, é sempre do lado do quê? Do amar, do servir, do entender a proposta do Pai, a lei de amor e de justiça do Pai. Um dia, com certeza, nós entenderemos e falaremos como Jesus falou, que ele e o Pai é um só. Porque Jesus entende o Pai, faz a sua vontade. Tanto faz que foi ele, confiado por Deus, né, que veio à Terra nos dar o norte. Nos dá o norte. Né? Deus pediu, Deus, através da vontade de Deus, né, Jesus veio. E Deus sabia, né, que Jesus estaria falando por ele. E falou. E nós vamos falar. Mas, para isso, temos que entender, não no outro, em nós, o que Jesus veio falar. Nós temos que entender que a matéria não somos nós.
essa matéria, não sou eu. Eu sou a essência, né? Eu sou essa essência, esse espírito, esse ser inteligente que é a criação. Então, eu tenho que me dispor disso. Eu tenho que entender que eu vim simples e ignorante, mas para buscar a construção deste ser perfeito, para poder entender Deus, ver Deus, ter esse sentimento. Então, tenho que encarar a minha vida neste planeta, nessa fase que eu estou, como uma sala de aula, que eu estou aqui matriculado para aprender alguma coisa. Tudo eu não vou conseguir. E também não é a proposta de Jesus ou de Deus que a gente consiga tudo numa única vida. Numa única vida. Nós não vamos conseguir. É um passo de cada vez para atingir aquele objetivo maior. A vida futura. A vida como espíritos felizes, que entende, que compreende, que vivenciam a vontade do Pai. Certo, gente? Então não é difícil? É difícil. Mas por que é difícil? Porque são poucos de nós que se atêm a ouvir a palavra do Senhor e fazer a reflexão consigo mesmo, com os seus valores, ver aonde que está o equívoco e se propor a mudar, a pelo menos trabalhar para que um dia seja diferente. Infelizmente, muitas das vezes a gente se deixa levar pelo homem velho e a gente faz essa comparação do Evangelho de Jesus, mas não com mais nossa vida e nossa postura, mas do próximo. O colega do trabalho, o chefe, o vizinho, o familiar. Nós não temos que fazer isso. Cada um é responsável, cada um vai ter que vai ter que prestar a sua conta ao Pai. Eu tenho que prestar a minha, comigo mesmo. Então, eu tenho que pegar a fala de Jesus, o exemplo dele, e trazer para mim, para que eu possa ser melhor. Cada dia eu ser melhor do que o dia anterior. Se eu não faço isso, o que eu estou fazendo aqui? O cristão tem que ter esse hábito, esse princípio de refletir diariamente, como o Santo Agostinho fazia ao dormir, que ele avaliava o seu dia e via o que ele fez de certo e o que ele fez que não foi certo. E compreendendo o que não fez certo, se comprometer em fazer diferente no dia seguinte. E traçava um plano. Se isso acontecer outra vez, eu não vou fazer assim, porque eu acho que assim não foi um bom resultado. Não tive um bom desempenho. Não agi de acordo com Jesus. Então, vou fazer assim, cansado. Se no dia seguinte ou nos dias seguintes aquilo se repetir, aquela oportunidade, ele faz como ele planejou naquela noite anterior. E ele faz diferente. Quando for dormir, ele avalia. Deu certo? Ainda não deu. Então, vou pensar uma terceira situação. Uma terceira maneira de fazer. Porque essas duas anteriores eu já aprendi que não dá certo. Penso na terceira. Aconteceu, usei, na hora de dormir, fui avaliar, deu certo. Caramba, então é assim que eu tenho que me colocar quando isso vier a acontecer outras vezes. Né? E como isso acontece outras vezes, eu faço. E fazendo por repetição, eu vou conquistando aquela postura, eu vou conquistando aquele hábito. É isso que eu tenho que entender. Certo? Que a transformação é minha e eu que sou responsável por ela. Eu tenho que me ajustar à lei de Deus e cada um tem que se ajustar à lei de Deus. Claro, se eu puder auxiliar, né? Uma boa palavra, um bom pensamento, um bom exemplo, caramba, é só isso que o Pai quer, né? É só isso que Jesus mostrou. Foi um bom exemplo. Né? E a questão da realeza de Jesus, que o texto termina com essa parte, nós temos que entender que realeza não é poder, né? Esse poder que a gente enxerga, né? Ele fala de o rei da música. Aqui no Brasil se fala que o Roberto Carlos é o rei da música brasileira, música popular. O Pelé, o rei de futebol, até a nível mundial. Por quê? Marcou uma época. Quando ele se for, vai ficar o trabalho, vai ficar a mudança que ele trouxe para a sociedade, com o seu testemunho, com o seu exemplo de vida, o seu modelo de vida. Olhando por essa ótica,
não foi o mesmo que Jesus fez? Não marcou uma época? Não transformou os valores e vem transformando até hoje? Não veio? O texto fala isso. Muitos daquelas pessoas que nós colocamos como rei, após algum tempo do seu desencarne, da sua morte física, as demais gerações, muitas vezes, nem lembram. Mas no caso de Jesus, 2 milhões de anos. E a gente não esquece. E cada vez ele é mais forte, mais vivo em nós. Bem, gente, essa é a reflexão que a gente se propôs a fazer hoje. Que possamos refletir. Tá? Na questão da sua transformação, para a gente se colocar em condição de ser feliz nessa vida futura. Se colocar junto com Jesus, junto com Deus, compreendendo, entendendo, estando em sintonia e harmonia. Meus irmãos, fiquem com Deus, muita paz e até semana que vem.